Salve, servo da música, servo da igreja. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Música, Magistério e Tradição, onde nós respondemos perguntas que são imediatas, são perguntas diretas, baseadas no magistério e na tradição da igreja a respeito do canto litúrgico, né? Então, tem uma pergunta que sempre me ocorre, sempre aparece, eu já até fiz uma live inteira aqui, está registrada no YouTube, que é a questão de o Concílio Vaticano II, ele descontinuou o uso do latim na nossa liturgia, ele proibiu o latim, ou ele declarou que o latim é uma coisa que é do passado, que não está mais presente na liturgia. Foi isso que o Concílio Vaticano II disse em relação ao latim na liturgia. É importante fazer esse vídeo, apesar dele não só tocar o canto, tocar a liturgia como um todo, porque ele acaba tocando mais fortemente o canto, porque o canto oficial da igreja é o canto gregoriano, é um canto em latim, e costumam dizer que esse canto está defasado da liturgia, porque ele é um canto em latim, e então o concílio descontinuou o uso do latim na liturgia e, portanto, descontinuou o canto gregoriano. O canto gregoriano não é para ser usado mais. Então vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, e eu quero ler para vocês dois documentos da igreja, do magistério, falando sobre a questão da língua latina e que são documentos pós-conciliares. Na verdade, um deles é do próprio concílio, dizendo o que o concílio diz sobre o latim na missa, e o outro é a Instrução Geral do Missal Romano, que a última edição é de 2002 e que também fala sobre o uso do latim. E vejam, eu não estou falando de motu próprio do Papa Bento XVI, da Sumorum Pontificum, né, que trouxe de volta a forma extraordinária. Eu não estou falando de forma extraordinária, né, que o missal é o último missal de João 23, 1962, salvo o melhor juízo, da edição do missal. Eu não estou falando disso, eu estou falando do uso do latim no novo ordo. Eu estou falando do uso do latim na forma ordinária, tá? Que parece que foi proibido. Não. Vou explicar para vocês o que acontece. Então vamos ler aqui os trechos que falam da língua latina. Eu vou ler aqui para vocês que falam da língua latina nos documentos do magistério. Sacrosanto Concilium, item 36, número 36, primeiro parágrafo. Deve conservar-se o uso do latim nos ritos latinos, salvo o direito particular. Ou seja, começa com isso. O seguinte, o latim deve ser conservado no rito latino. E nós somos de rito latino, porque somos ocidentais. Toda a liturgia ocidental é latina. Né? Na Europa Ocidental, línguas neolatinas, português, francês, espanhol, inglês, alemão, é tudo língua que sofreu influência do latim, apesar das línguas nórdicas serem um pouquinho mais diferentes, mas também existe a presença do latim. Então, assim sendo, nós somos de rito latino. E sendo de rito latino, nós devemos conservar o latim. Isso diz o Sacrosanto Concílio. Parágrafo 2º. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar pode revertir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições, em algumas orações e cantos. Leituras são as leituras que a gente faz na liturgia. Primeira leitura, segunda leitura, o Evangelho. Admonições. Admonições a gente pode dizer que é a homilia do sacerdote. Ele vai fazer em língua vernácula. Depois segue admonições, algumas orações e cantos. Então, algumas orações e cantos. É interessante ler esses textos porque parece... Não está dizendo ali, substituam todas as orações e cantos para o vernáculo. Não está dizendo isso aqui. Algumas orações e cantos com muita parcimônia, segundo as normas estabelecidas para cada caso, nos capítulos seguintes. Nos capítulos seguintes. Aí a gente tem que ver o que vai dizer os capítulos seguintes. Observando estas normas, pertence e compete à autoridade eclesiástica territorial, que se refere ao artigo 22, parágrafo 2º, que vai ser a conferência episcopal, né? Se for o caso, o bispo das regiões limítrofes da mesma língua decidir acerca do uso ou extensão da língua latina. A tradução do texto latino
da liturgia deve ser aprovada pela autoridade eclesiástica territorial competente acima mencionada e depois ser autorizada também pela Santa Sé nas traduções dos livros canônicos. E aí, o que vai dizer de novo sobre o latim? Vamos seguir. Tome-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes do ordinário da missa que lhes compete. Então, está falando aqui rezar ou cantar, mesmo em latim. Se algures parecer oportuno um uso mais amplo do vernáculo, observe que fica determinado no artigo 40 dessa instituição. Vamos voltar no artigo 40. O artigo 40 diz o seguinte: casos especiais, mas como em alguns lugares e circunstâncias é urgente fazer uma adaptação mais profunda da liturgia, que é por isso mais difícil, compete à autoridade eclesiástica. Para fazer a adaptação com devida cautela, a Sé Apostólica poderá dar, se for necessário, a mesma autoridade eclesiástica territorial a faculdade de permitir e dirigir experiências prévias. Como as leis litúrgicas criam em geral dificuldades especiais quanto à adaptação, sobretudo nas missões, haja para sua elaboração pessoas competentes na matéria de que se trata. Né? E tem outro trecho que vai falar que isso foque nas missões, principalmente nas missões. O Brasil não é um país de missão, a missão do Brasil aconteceu lá no século XVI, século XVII. Nós não vivemos uma período de missão, nós temos uma organização territorial, eclesiástica bastante sólida. Por exemplo, aqui em Belém, o bispado chega em Belém na primeira metade do século XVIII. Então não dá para dizer que não é um lugar de missão. Não é um lugar de missão há muito tempo. Desde que chega o bispado aqui no século XVIII, nós não somos mais missão. Então não vamos agir segundo as exceções que estão aqui na Sacrosanto Concílio. Vamos lá. Aí fala sobre o ofício. Conforme a tradição secular do rito latino, a língua a usar no ofício divino é o latim. O ordinário poderá, contudo, conceder em casos particulares aos clérigos para quem o uso da língua latina for um impedimento grave para devidamente recitar o ofício. Então, é somente em caso de exceção recitar o ofício que não seja em latim. E, no final aqui, já vai falar do órgão. Então, a Sacrosanto Concílio deixa claro que o uso do latim é uma exceção, o uso do vernáculo é uma exceção. A regra é o uso do latim. Agora vamos para a Instrução Geral do Missal Romano, que ela vai esclarecer melhor, é um texto mais recente, vai dar algumas aberturas maiores do que a Sacrosanto Concílio, né? Mas vamos ler para poder entender melhor. Latim na Instrução Geral do Missal Romano. Uma vez que se realizam sempre mais frequentemente reuniões internacionais de fiéis, convém que aprendam a cantar juntos em latim, ao menos algumas partes do ordinário da missa, principalmente o símbolo da fé e a oração do Senhor. O símbolo da fé é o credo. Primeiro que a gente não costuma cantar o credo, e está dizendo para a gente cantar aqui na Instrução Geral do Missal Romano. E o símbolo e a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Então, pelo menos, segundo a Instrução Geral do Missal Romano, saibam o credo e o Pai Nosso em latim. 9. Por isso, a norma dos santos padres não existe apenas que se conserve o que nossos antepassados mais recentes nos legaram, mas também que se assume e se julga do mais alto valor todo o passado da Igreja e todas as manifestações de fé, em forma tão variada de cultura humana e civil como as semitas gregas e as latinas. Esta visão mais ampla nos permite perceber como o Espírito Santo concede ao povo. O que ele está falando aqui é que nós temos que conservar a tradição latina que nós temos na igreja. E entre as tradições latinas é a celebração em latim da liturgia. Aí segue, sobre a língua. O Concílio Vaticano II, reunido para adaptar a igreja às necessidades de seu mundo apostólico nos nossos dias, examinou em profundidade, como o Concílio de Trento, os aspectos catequético e pastoral da Sagrada Liturgia. E como nenhum católico negue a legitimidade e eficiência de um rito sagrado realizado em língua latina, ele pôde reconhecer que não raro o uso da língua vernácula seria muito útil ao povo e conceder licença para usá-la, segundo o que está previsto no Sacrosanto Concílio. O ardente entusiasmo com que esta deliberação foi acolhida por toda parte fez com que logo, sob direção dos bispos e da própria Santa Sé Apostólica,
todas as celebrações litúrgicas participadas pelo povo pudessem realizar-se em língua vernácula, para que mais plenamente se compreendesse o mistério celebrado, né? Então, está falando que foi um benefício o vernáculo. Tá? Acontece que esse anseio pelo vernáculo é muito anterior ao Concílio Vaticano II. Eu já vi livros traduzidos, missais traduzidos em vernáculo ainda da primeira metade do século XX. E creio que já se usassem. Não sei se com autorização ou não fiz o estudo devido para isso. Mas era um anseio muito anterior ao Concílio Vaticano II. As orações eucarísticas fossem traduzidas, etc. Bem, se são para ser traduzidas, no caso da oração eucarística, a gente tem a questão que foi a oração eucarística começar a acontecer em alta voz, que a oração eucarística era uma oração secreta. Por isso que a gente chama de secreta, uma oração que era feita em baixa voz. Então não fazia muita diferença se fosse em latim ou em português. Mas isso cabe a um outro vídeo e não a esse vídeo aqui. Vamos concluir aqui o nosso vídeo. O missal romano deve ser publicado integralmente tanto no texto latino como nas versões vernáculas legitimamente aprovadas. E aqui fala das traduções que tem que manter o sentido do texto original latino, mesmo que seja em vernáculo. Então já é uma coisa já do vernáculo. Mas vocês podem ver que em nenhum momento o Concílio Vaticano II disse: o latim não é mais a língua do rito latino, que se façam somente celebrações nas línguas vernáculas dos países. Não está dito em lugar nenhum isso. Então o latim não foi abolido da liturgia. Na verdade, o latim continua sendo a língua oficial não só da Santa Sé, como da liturgia latina, a liturgia romana. E assim sendo, por que liturgia latina e romana? Porque a latina são todas as latinas, nós temos o rito ambrosiano, né? Alguns lugares é autorizado o rito galicano, por exemplo, na diocese de Lyon, se não me falha a memória, e ali o rito romano, que é especificamente o rito de toda a latinidade, com exceção desses lugares que têm autorização de manter os seus ritos arcaicos, seus ritos mais antigos. Então, existe uma falácia em torno desse assunto. Não foi abolido o latim continua em vigor e é bom, segundo os próprios documentos do magistério, que nós mantenhamos o uso do latim, tá? Principalmente num mundo hoje que é tão globalizado e que muitas pessoas viajam, os católicos fazem muitas peregrinações. É bom que todos os lugares tenham, e isso está previsto, eu acho que até no Musicam Sacram, a missa cantada integralmente e de preferência uma missa em latim para que todos os que circulam, por exemplo, em cidades que são cidades internacionais, São Paulo, por exemplo, Nova York, Paris, Roma, Milão é rito ambrosiano, né? Sei lá, na Argentina, a capital, Buenos Aires, lugares que sejam de fluxo do turista, que algumas igrejas tenham a liturgia em latim para que os fiéis de todos os lugares do mundo, católicos, possam compreender a liturgia, né? E possam rezar, porque às vezes você compreende a liturgia em outra língua, você entende o que está acontecendo, mas você não entende, não consegue rezar junto, não consegue sua participação ativa. E assim sendo, você poder ter contato com a missa em latim, você vai aprender para poder, quando você viajar, você encontrar um outro lugar que tenha missa em latim e poder participar ativamente da celebração, tá? Com as respostas que lhe cabem, com os cantos que lhe cabem, etc, etc. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.